Quando a gente fala de tireoide com nódulos, geralmente a gente está falando em tireoides que funcionam normalmente, mas que apresentam dentro da sua composição nódulos, na maioria das vezes, benignos. Os nódulos tiroidianos eles devem ser avaliados quando necessário por biópsias aspirativas. Procedimentos muito simples, em que a gente vai guiado por ultrassom. Hoje praticamente a gente não faz punção sem ser guiada por ultrassom. Tirar um materialzinho para análise para avaliar se existe ou não malignidade naqueles nódulos, né? De cada 100 nódulos, 95% deles são benignos, né? Então a gente está falando aí de 5% de chance de malignidade. Então a gente tem os critérios de encaminhar o paciente a uma punção quando existem os nódulos tiroidianos, sabendo que a grande maioria deles vai ser benigno e que a grande maioria deles a gente vai requerer só acompanhamento com exames de imagem, geralmente a ultrassonografia. A partir do momento que a gente biopsiou e viu que ele é benigno, o que a gente fala? O nódulo benigno ele não vira maligno, né? Então eu biopsiei um nódulo, ele é benigno, a única chance dele virar maligno é ele ter uma porção maligna ali que não foi diagnosticada, né? Não foi biopsiada ali naquela região. Então a tendência é que a gente acompanhe de 6 em 6 meses. Se não houver alteração de ultrassom, não precisa ficar repetindo punção. Isso a gente não faz de rotina mais. Antigamente as punções eram anuais, isso não existe mais. Então a gente pegou um nódulo com critério de punção, a gente punciona. Punção benigna de 6 em 6 meses. Nódulo estável também pode ser uma avaliação anual, né? O nódulo mudou muito a característica do ultrassom. Hoje a gente tem vários critérios ultrassonográficos para a gente avaliar risco, né, desse nódulo ser maligno ou benigno. E se em algum momento a gente observar que mudou uma característica ali para pior, ou o nódulo cresceu, ou a circulação mudou, ou apareceu ali focos hiperecogênicos, que geralmente são calcificações, a gente pode repuncionar. Senão não existe necessidade de repunção nesses nódulos. Casos de câncer de tireoide, que são extremamente raros, mas dentro da endocrinologia é o câncer mais comum, né? Então 5% desses nódulos que a gente punciona são malignos. Nesses casos, a tendência é que a gente encaminhe o paciente para uma cirurgia de retirada da tireoide, que pode ser parcial, mas na maioria das vezes é uma tiroidectomia total, né? Esse paciente vai passar por um procedimento também de iodo radioativo para queimar o resto de tireoide que resta, e depois ele vai passar por um processo de uso de hormônio tiroidiano numa terapia que a gente fala um pouco mais elevada, que seria uma terapia supressiva. Eu costumo falar para os meus pacientes que o câncer de tireoide, ele na maioria das vezes é um câncer bonzinho, né? Um câncer de baixíssima mortalidade, e que as mortalidades geralmente acontecem quando já existe metástase para fora da região cervical, né? Mesmo as metástases linfonodais, que são as mais frequentes, não impactam em mortalidade. Então, quando a gente diagnostica um câncer de tireoide, por mais que o paciente fique apreensivo, por mais que você tente mostrar para ele que aquilo ali não é uma grande preocupação, é importante a gente ter na cabeça que 99% dos pacientes vão curar. Então, é uma taxa de cura excepcional, né? E hoje, como a gente tem uma tendência, não só nós, mas como ginecologistas, obstetras, até mesmo cardiologistas, costumam pedir numa rotina que a gente até questiona um pouco, ultrassom rotineiro, esse diagnóstico ele é feito cada vez mais precoce, né? Então a gente não usa mais a palpação de tireoide tanto para diagnóstico de nódulo. Então acaba que a gente faz um diagnóstico mais precoce, e quanto mais precoce, maior a chance de cura.